a gente viu aquela massa de gente na rua e viu as pesquisas que davam assim, 93% da população contra o governo. E dos 7 restantes, 6 achando que o governo é apenas regular, estão reduzindo o apoio a 1%. Falei, bom, o que nós temos na mão é uma revolução. Quer dizer, a massa não aceita mais as autoridades. O nível de desrespeito às autoridades chegou assim, ao supra-sumo naquele negócio dos estádios, o pessoal xingando a Dilma. É um fenômeno inédito na história do mundo, isso nunca aconteceu. Um governante pode ser vaiado. Xingado dessa maneira nunca aconteceu. E xingado por massa popular mesmo. Então, bom, nós estamos com a Revolução Brasileira na mão, quer dizer, o povo contra o estamento burocrático, como diria o Raimundo Fauro, né? E daí aparecem as mentes iluminadas e dizem, bom, nós vamos fazer uma marcha para Brasília para pedir o impeachment. Com isso você faz o quê? Você transfere o protagonismo da situação da massa para a classe política. Classe política que a massa rejeitava e achincalhava. Não deixava um político nem subir no palanque. Você, até o Bolsonaro foi rejeitado, até o Bolsonaro. Não, você é deputado? Não, não queremos. Eles não tinham nada pessoalmente contra o Bolsonaro, mas é o fato de ser deputado. Não queremos deputado, não queremos senador, não queremos governador, não queremos PSDB, não queremos político nenhum. Então, você está passando o protagonismo do movimento justamente àqueles que o movimento rejeitou. Evidentemente já era um tiro no pé. Segundo, você não reúne 2 milhões de pessoas na rua para dizer, espera aí que eu vou até Brasília e já volto. Você não faz isso. Isso aí também é um fato inédito na história do mundo. Quer dizer, os autonomeados líderes da manifestação, que não eram líderes de coisa nenhuma, ninguém jamais tinha ouvido falar deles, apareceram no palanque pela primeira vez ali. Se você perguntar como se disseminou a palavra de ordem da manifestação, se disseminou por internet, por 1001 canais que ninguém podia controlar. Não é isso? Então, a partir deste momento que houve a marcha para Brasília, o que aconteceu? Você despertou as ambições da classe política. Bom, nós vamos pegar o protagonismo da situação, nós vamos resolvê-la e nós sairemos todos bem. A classe política em geral. Mas dentro da classe política havia um subsetor que são os tucanos. E vamos dizer, uma boa parcela da esquerda, PSOL, etc, etc. Eles disseram, bom, é a nossa chance. Então nós podemos criar uma nova versão do impeachment, onde nós reescrevemos a história do movimento e, em vez de vinculá-lo a uma revolta geral do povo contra PT e Foro de São Paulo, nós a reinserimos historicamente na tradição esquerdista das diretas já, do Fora Collor e assim por diante. Vejam os discursos do Sr. Miguel Reale Júnior e do FHC nos últimos dias, que é exatamente isso. Eles estão criando uma modificação total do panorama histórico e inserindo esse movimento justamente na tradição que ele abominou. Então, se nós pegarmos os agentes que criaram essa situação, como por exemplo o Fábio Osterman e outros, não vou nem falar de Kim, né? Esqueça isso é mosquito. Né? Eu no começo pedi para que não falassem mal do Kim, embora ele estivesse errado, defendi o rapaz, né? Mas assim, é caridade, eu estou fazendo apenas isso, né? E no Brasil está assim, você dá uma esmola para o sujeito, ele já acha que ele é o seu doutor. Então eu dei lá uma esmolinha para o Kim, ele começou a achar que era importante. Nós vamos esquecer o Kim. Vamos concentrar em pessoas que têm um pouco mais de autoridade, de poder, como o chefe do MBL, esse Fábio Osterman. Este homem está capacitado para fazer uma análise política? Obviamente não. Porque é só você ouvir os discursos do Miguel Reale, do Hélio Bicudo e do FHC, e você vê, vamos dizer, que você colocar o movimento numa outra retaguarda histórica que é contrária à dele, é evidentemente você usurpá-lo e colocá-lo a serviço dos inimigos. Não tem a menor dúvida disso aí. Quer dizer, como é que um sujeito não percebe isso? Como é que ele acha que nós nos aliando ao Hélio Bicudo, nós vamos ganhar publicidade? Sim, você vai ganhar publicidade para o Hélio Bicudo. Ou você acha que amanhã ou depois, graças ao Hélio Bicudo, vai aparecer todo mundo na rua com cartaz, Fábio Osterman tem razão.
Ninguém vai nem saber que é Fábio Osterman, meu Deus do céu. É? Então, a incapacidade de fazer uma análise simples da situação, né, e de você perceber que por cima e por trás do movimento popular houve uma manobra para inverter o seu sentido histórico. Se você não é capaz de perceber, você não é capaz de perceber nada. Mas da onde vêm essas coisas? São as pessoas que saem para estudar no exterior e voltam com os titulinhos e todo mundo acha que você sabe alguma coisa. Você chega, eu estudei na George Washington University. Bom, eu lecionei na George Washington University. Eu só entro na universidade como professor, nunca fui aluno dessas porcarias. Eu estudei na Atlas Foundation. Bom, eu dei aula na Atlas Foundation. Né? Então, as pessoas vêm com essa coisa e acreditam que sabem alguma coisa, meu Deus do céu. E as pessoas tomam decisões que são absolutamente desastrosas. Desastrosas para o povo, não necessariamente desastrosas para elas e para os grupos beneficiados. Porque amanhã ou depois, provavelmente, você vai ver, né, a Dilma não vai chegar a ver o impeachment. É claro, nenhum governante suporta impeachment. 1 minuto antes de sofrer impeachment, a mulher renuncia, como fez o Collor, como fez o Nixon, como faz todo sujeito que sofre ameaça de impeachment. Mas renuncia, vai para casa e daí vai aparecer FHC, Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, Zé Serra, Aécio Neves, todo mundo batendo no peito e dizendo: o povo se reuniu em torno da oposição e nós libertamos o Brasil deste pesadelo petista, etc. É isso que vai acontecer. Né? Só que todos os petistas vão continuar nos seus postos, por quê? O FHC tem compromisso sério com o Foro de São Paulo desde 1993. Isso não é brincadeira, gente. Até hoje, nenhum jornalista perguntou para ele: o que o senhor está fazendo naquela reunião de 5 de maio de 93, a reunião secreta com o pessoal do FHC, que saiu no jornal Grama Cubano? Ninguém consegue nem perguntar isso para ele. E acha que pode raciocinar e entender as coisas sem esta informação. Então o que você vê? É um horizonte de consciência que é autocastrado. Então, que nem o Garcia Lorca, quando o toureiro amigo dele foi chifrado lá, morreu na arena. Não, eu não quero vê-la. Eu não quero ver, porque senão, se eu ver, eu vou ter uma crise hipertensiva, vou ter um infarto, vou passar mal, então eu não quero. Tá certo? E o pessoal faz assim. Não quer saber porque tem medo de saber. Tem muitos que escondem porque tem interesse em esconder, são espertalhões. E tem os 99% que são aqueles carinha que tem medo de ficar com medo. Né? Agora, você imagina um jovem desse aproximando-se de um cara de uma outra geração, político, que fala grosso, é homem, né? E é um safado, barraposa velha. O político come esse rapaz no café da manhã e palita os dentes com os ossinhos. É óbvio isso aí. Então, você imagina, né, a cabeça de um FHC, a complexidade da cabeça. O FHC é alguma coisa de ciência política, ele entende. Ele é capaz de pegar uma situação e ver as contradições que tem ali, e é capaz de jogar com as contradições. Pior ainda, até o Lula é capaz de fazer isso. Mas essa molecada que está aí bancando o líder, eles não são capazes de fazer isso de jeito nenhum. Eu fiquei muito impressionado com esse negócio desse Osterman dizer: o Olavo deu opiniões contraditórias sobre o golpe militar. Eu falei: escuta, mas essas duas opiniões contraditórias, na verdade, dei 50. Né? Todas elas são contradições porque são problemas, evidentemente. Eu estou tentando montar o quadro. Eu até agora não tenho nenhuma conclusão sobre o negócio de golpe militar. Né? Se eu tivesse, eu teria escrito um artigo fechando o diagnóstico, mas não consegui fechar ainda. Por quê? Falta informações. Você saber o que se passa dentro do Estado-Maior é muito difícil. Só quem está lá dentro é que sabe. Às vezes eu fico consternado por ver assim, a burrice e a baixeza dessas pessoas. Mas que isso realmente me ofende, me magoa, eu falo: não, me magoa se a Roxane falar essas coisas de mim, se o Pedro falar essas coisas de mim, daí sim. Mas esses caras, pelo amor de Deus, pô. O que vai se esperar deles? Isso não tem nada a ver com a ideologia política. A burrice e a ignorância não é monopólio da esquerda. É monopólio de qualquer pessoa que presume além das suas forças. Nós estamos nas mãos de pessoas que não são capazes de articular um problema, meu Deus do céu.
E isso aí é regra geral. Mas eles estão lidando com outras pessoas de outra geração que essa sim sabe articular um problema e sabe o que fazer. Então eu penso, se eu fosse um tucano, o que eu faria diante dessas movimentações populares? Eu chego lá, quero subir no palanque, os caras não me deixam, cospem na minha cara e me mandam embora. E eu digo, pô, eu vou sofrer tudo isso por causa dessa Dilma? Não, de jeito nenhum, nós temos que nos livrar dela e livrar o nosso. Como fazer isso? Não podemos manipular as massas. Mas existem pessoas que foram apontadas pela mídia como líderes da manifestação ex post facto. Você vai dizer, por exemplo, que a massa saiu às ruas convocada pelo Fábio Osterman ou pelo Kim Kataguiri? Não. Elas nem sabem quem as convocou. A palavra de ordem se espalhou na internet, que foi uma coisa de louco, muito rapidamente. A pessoa mais popular que havia ali era o Lobão. O Lobão gritava, vem pra rua, todo mundo ia. Então o único que poderia posar como líder se quisesse seria o Lobão. Fui eu que convoquei. Foi a minha voz que chegou neles. Os outros não, os ilustres desconhecidos. Eu também não posso ser apontado como líder, porque eu não gritei vem pra rua, só me limitei a observar e falar, pô, se precisar de alguma coisa, eu dou uma forcinha aí, de longe. E, além disso, disputar a liderança dessas coisas seria um absurdo para mim, porque política é uma atividade que você deve iniciar aos 20 ou aos 30 anos, aos 40 no máximo. Não é isso? Já existiu o caso de pessoas que começaram a carreira política aos 40 anos, mas depois dos 40, ninguém. Absolutamente ninguém. Então, para mim não está na hora. Eu já estou fora disso aí faz tempo. Mas, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, naquelas passeatas havia milhares de pessoas com cartaz Olavo tem razão. Então, bom, se tem alguma pessoa que funcionou como símbolo, não como líder, mas como símbolo da manifestação, fui eu. Não é isso? Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém nem com o cartaz do Lobão. Muito bem com o cartaz de Fábio Osterman, nem Kim. Só tinha uma figura, que era eu. E muito bem. Daí você vê, a mídia vai entrevistar quem? Este? Não. Pega um cara chamado Kim, ou outro, pessoas insignificantes, e faz deles os líderes. Foi a mídia que fez isso. A população não os conhecia, se tornaram conhecidos depois do movimento, graças à mídia. Foi um efeito circular. Não é isso? Então, prepara esses meninos para que eles sejam comidos pela elite tucana. E eles foram comidos. Então, aí, você vê o Paulo Giraldelli dizia o seguinte, esse negócio de pedofilia não tem problema nenhum, porque são os meninos que querem dar para os adultos. Essa teoria é falsa, mas na política ela é real. São os menininhos que vão tudo lá em Brasília oferecer as bundinhas para os políticos. É ou não é? Estou mentindo? Então, para poder ser comido por pessoas ilustres, como Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Aécio Neves, entendeu? Então é uma coisa tão obviamente impotente, fraca, autodestrutiva, tá certo? E moralmente condenável, que nem precisa continuar analisando, está na cara. Agora, por que isso acontece? Acontece porque as manifestações de março e setembro foram ejaculações precoces. Você, obviamente, não tem líderes preparados. Não tinha ninguém. Se aparecer com um líder verdadeiro ali no meio, a mídia não ia falar dele de jeito nenhum. Você veja, você lê, examina os jornais, a mídia, dos anos 1915, 16, 17, você não vai ver o nome de Lenin. Nunca aparecia. Apareceu depois do fato consumado. E, no entanto, era ele que estava por trás de tudo. Tanto sabiam. O governo alemão sabia que era ele que estava por trás. Por que o governo alemão não foi contratar Trotsky ou outro qualquer? Foi contratar o cara certo, porque sabia quem é que estava mandando. Não. Agora, você acha que o governo alemão, alguém era ele idiota de se guiar por informações da mídia? Não, o governo tem seu próprio serviço secreto, ele tem suas próprias informações. E ele sabe quem está mandando. Então, quer dizer, se houvesse um líder verdadeiro ali, ele estaria desaparecido da mídia. Como esses meninos tudo apareceram na mídia, falaram, não, a mídia os fez, ex post facto,
para poder ter os instrumentos de manipulação necessários, já que não pode manipular a massa. Você não tem acesso à massa. Você acha que se, sei lá, se o Zé Serra convocar uma passeata amanhã, quantas pessoas vai ter? Vai ter menos do que na passeata do MST. Né? E todo mundo que vai lá vai jogar tomate nele. O Aécio Neves, bom, ele quase chegou a ser um herói nacional, mas ele preferiu, né, ser mais um puxa-saco oficial. Tá certo? Então, ele está queimado completamente. Todos esses estão queimados. Então, não temos acesso à massa, mas podemos pegar este líder, chamar para uma conversação, né, oferecer algumas vantagens, né, e dar para eles a ilusão de que, com uma certa facilidade, nós tiramos a Dilma daí e daí está tudo resolvido. E foi exatamente isso que aconteceu. Qual é o problema aí? O problema é a falta da elite cultural. Não surgirá uma elite política capaz sem uma elite cultural antes. Isto é impossível, ainda que a situação se precipite, como de fato se precipitou, por efeito do cansaço popular. O povo cansou disso aí. Então você tem, de fato, uma explosão espontânea, que se tivesse um líder para aproveitá-la, viraria uma revolução. Como os líderes são esses que tem aí, o que era uma revolução, o que parecia, o que tinha todos os meios para ser uma revolução, virou um conchavo de gabinete com o seu Miguel Reale, seu Bicudo, etc., para salvar o quê? Salvar a tradição histórica dos movimentos de esquerda. Nós que lutamos pelas diretas já, nós que lutamos... Sim, nós lutamos, como diz o Miguel Reale, nós lutamos contra os fuzis da ditadura, depois nós lutamos contra o Collor, lutamos pelas diretas já, e agora estamos aqui novamente fazendo a mesma coisa. Você acha possível? Pega aquele povo que se reuniu na rua. Então vocês estão aqui, de fato, na tradição das diretas já, na tradição da luta, na tradição de todos os seus inimigos, na tradição dos ladrões, na tradição do Foro de São Paulo. É isso que você está aqui para aplaudir? Claro que não. No entanto, veja a facilidade com que foi virado. Porque tudo isso não é testado perante a opinião pública. É tudo uma conversa de gabinete. E essas pessoas que fizeram isso, eu já disse, eu espero, eu rezo para que eles tenham feito isso por malícia. Porque se fizeram com boa intenção, então são mais idiotas do que eu mesmo poderia imaginar. Então, Fábio Osterman, espero que ele seja um cara maquiavélico, maligno, que quis ferrar com tudo e vender tudo para os tucanos. Se ele fez isso, bom, então fez bem feito. Agora, se ele acredita, que fez de boa intenção, acha que isso vai libertar o Brasil do PT e do Foro de São Paulo, então sinto muito. Então acabou a conversa, porque não dá para conversar com o frango assado, tá entendendo? Realmente não é possível. Né? Então, gente, eu digo isto para ressalvar pela milésima vez a responsabilidade que vocês têm. Né? Este país só começará a tomar jeito, só haverá uma liderança política séria, se amanhã ou depois vocês superlotarem as livrarias do Brasil com livros bons, da sua autoria. Você dá um curso, fazer um blog, não adianta. Vocês têm que começar a produzir. E produzir coisa muito séria e coisa muito boa. Isso é urgente, urgente. Agora, quando eu digo que a coisa urgente é um negócio de longo prazo, então significa que a situação está muito ruim. Nem só precisa arrumar um tratamento já, mas o tratamento vai levar 3 anos para chegar. Então, essa é a situação. Então, enquanto isso, vai ter que fazer uma coisa importantíssima que se chama sobreviver. A burrice e a ignorância não é monopólio da esquerda. Né? É monopólio de qualquer pessoa que presume além das suas forças. A burrice e a ignorância não é monopólio da esquerda. Né? É monopólio de qualquer pessoa que presume além das suas forças.